Então, muito bom dia. Vamos dar início ao Encontro Internacional Diálogos e Investigação sobre Cultura, Educação e Sociedade Digital. Na sessão de abertura contamos com a Sra. Vice-Reitora da Universidade de Coimbra e Diretora do Instituto de Investigação Interdisciplinar, Doutora Cláudia Cavadas, o Sr. Coordenador Científico do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, Dr. José António Oliveira Martins, o Sr. Diretor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Dr. António Gomes Ferreira, e o Sr. Diretor da Faculdade de Letras, Dr. Rui Gama. Muito obrigada pela vossa presença. Agradeço também a presença de todos os que nos irão acompanhar ao longo deste dia, num formato totalmente adaptado às circunstâncias determinadas pelo contexto de situação, pelo contexto de saúde pública em que vivemos. Dr. José António Oliveira Martins. Muito bom dia a todos, bem-vindos a estes diálogos e investigação sobre cultura, educação e sociedade digital. Só para dizer que eu sou professor em Estudos Artísticos da Faculdade de Letras e estou aqui na qualidade de coordenador científico do 620, o Centro de Estudos Interdisciplinar do Século XX da Universidade de Coimbra. Foi-me pedido que dissesse umas breves palavras utilizando a língua inglesa e, portanto, atendendo ao caráter misto da nossa audiência, então farei então isso. Good morning, everyone, and welcome to the Dialogues and Research on Culture, Education and Digital Society. I am the director of SAGE20, the Research Center for Interdisciplinary Studies at the University of Coimbra. I'd like to start by greeting my esteemed colleagues here in the panel, Professor António Gomes Ferreira, Director of Faculty of Psychology and Educational Sciences, Professor Rui Gama, Director of the Faculty of Arts and Humanities, and Professor Cláudia Cavadas, Vice Rector and Director of the Institute for Interdisciplinary Research of the University of Coimbra. It is an honor to share this opening panel with all of you. Also, a big thank you to everyone in the organizing committee and the strategic areas of the university for putting together such an exciting and timely event. And special thanks to Professor Anabela Fernandes for inviting me to be here. Also, I'd like to greet the distinguished speakers lined up for today's event, as well as all the members of the audience. Our support and commitment at SAGE20 to the theme of today's symposium comes from the perspective of interdisciplinary studies. To say perspective is of course an oxymoron because the notion of interdisciplinarity precludes a single perspective or point of view, but rather always negotiates several disciplinary perspectives. Interdisciplinarity is a kind of a polymorphous attempt to see more clearly, hear more deeply, in order to understand and solve problems better. And better in the context of today's event means using digital technologies in ways that are more fair, sustainable, and humane. However, the humanistic pillars of culture, education, and digital society are, to many commentators, in crisis, just like other aspects of our society. Part of this crisis stems from what is usually called the overproduction and the subspecialization of knowledge. In the last decades, specialized publications have grown exponentially. In order to cope with this, universities attempt to compartmentalize this knowledge in departments and subsections. Disciplines are divided into thinner slices in terms of the range of subjects in order to go deeper with those slices. This situation has been described and dramatized by many. In a famous essay at the end of the last century, George Steiner asked if we had reached the twilight of the humanities. And the answer to that question has, if anything, only gained more urgency in this new century. There is a telling, I would say paradigmatic, episode reported by Robert Frodman in his book Sustainable Knowledge about the power of interdisciplinarity to effect change in public policy, and in this case pertaining not to the humanities, at least not directly, but to an issue of public health and the culturally accepted notion that technology ought to bring progress. Specifically, the issue concerns the doubtful benefits of PSA testing. PSA standing for prostate-specific antigen,
I should say that this story is not only for men, don't worry. So bear with me. The author reports that a US Federal Advisory Board in 2011, made up of doctors, but also gerontologists, biostatisticians, and many other professionals, recommended against PSA-based screening for prostate cancer, based on a meta-analysis examination of the issue, concluding that the harm caused by biopsies and treatments outweighed the number of patients benefiting from treatment. As you can imagine, this recommendation caused the outrage of the American Urological Association, and arguing that it was irresponsible to issue a blanket statement against PSA testing, and claimed that there was a strong evidence that PSA testing saves lives. This opened up a clash between what we can consider an interdisciplinary view against a corporate and disciplinary-based view of the problem. After considerable discussion both within and across disciplines, the American Urological Association the following year revised its statement, pulling back from the strong support of PSA screening, indicating instead that the test should be considered primarily by men ages 55 to 69. So I refer to this story not to rally against over-specialization or disciplinarity, but to highlight the importance of integrated knowledge production. It is certainly interesting to know more about other subjects and disciplines, but interdisciplinarity is about the need to cross boundaries in order to better grasp the issue at hand, in ways that might help us better understand complex problems, cultural movements, educational contexts, and better inform policy decisions. And this brings us yet more closely to the theme of this symposium, and to another oxymoron. Take the idea of customized information of the digital age. We usually think of the notion of customizing or tailoring digital information to oneself as a good thing. Individual users can choose what they prefer to watch, hear, and consume, and that ought to be an expression of free choice. And somehow we have been led to believe that it is a good thing. Again, take the notion of customized news, which is actually a paradox. News is what happens in the world, not what we want or prefer to hear. But that idea is now scaled across the globe. In part, this is driven by a business model of social media, which relies in the power of grabbing our attention as long as possible and as often as possible, and turning that into marketable data. This process tends towards the creation of boundaries and personal regions surrounded by similar-minded people that tend to reinforce each other. The result is often social and political polarization, misinformation, etc., and the notion of a personal reality outcompeting a broader shared reality. And the relation between shared reality and personal reality is resonant with the relations between interdisciplinarity and the disciplines. In this relation, the corporate-led digital society is in many ways outbidding the efforts of education and university in shaping our culture. For that reason, the academia needs to act and react more purposefully and informed, both in humanistic research and pedagogy. Specifically, we need to better face the challenges that reconfigurations of knowledge impart on the university's internal forces, redesigning disciplinary and interdisciplinary boundaries, affecting the curricula and research strategies, and the balance between soft and hard skills. We need to rethink how our increased dependency on digital communications affects the relations to civil society, financing agents, corporations, democratic and non-democratic forms of government, and our great societal challenges. And all of this in light of increased forms of data
collection and surveillance. These are some of the reasons why the theme of today's symposium seems so pressing. Looking at the lineup of outstanding speakers today, these dialogues promise to be timely, wide-ranging, and thought-provoking. The university needs to be part of this conversation, and we at Sage 20 are happy to be part of it. I wish you a lively, stimulating, in what promises to be an exciting journey ahead. Thank you very much. And now I'd like to pass on the word to my colleague, Professor António Gomes Ferreira. Thank you. Obrigado. Alguém já o fez por mim. Obrigado a todos e a todas por este convite para estar aqui presente nesta manhã e nestes diálogos e investigação sobre cultura, educação e sociedade digital. Eu quero, portanto, começar por cumprimentar todas e todos os presentes e, de modo especial, os que estão nesta sessão de abertura. E queria muito agradecer o empenho das duas grandes protagonistas deste evento, a professora Anabela Fernandes e a professora Cláudia Cavadas, vice-reitora e diretora dos 3Is da nossa universidade. De facto, se não fossem elas, esta iniciativa não se tinha concretizado e, portanto, é justo que o reconheçamos neste momento em que estamos a fazer uma sessão de abertura dos diálogos que queremos levar para a frente sobre esta temática. Mas queria também cumprimentar, de um modo também especial, quer o José António Oliveira Martins, que aliás é o coordenador científico do centro que eu integro, e também o meu colega e amigo Rui Gama, diretor da Faculdade de Letras, com quem eu compartilho estes momentos de azáfama de início de ano. E acho que, para dizer duas ou três palavras relativamente simples e, de algum modo, dar continuidade a algumas preocupações que o Oliveira Martins já aqui colocou, ainda que em inglês, de facto, este é um momento em que se torna pertinente, especialmente pertinente, estarmos a debater esta interseção da cultura, da educação e da sociedade digital. Estamos num tempo em que o digital invadiu as nossas vidas e está a transformar e nem sempre a sociedade, e nem sempre, eu diria até quase nunca, estamos em condições de pensar no que isso significa e como devemos agir perante esta nova realidade. Muitas vezes somos tomados pelo instrumento e não temos a capacidade de nos debruçarmos sobre o instrumento e nos apropriarmos do instrumento para tornar o instrumento mais adequado, aumentar a qualidade de vida, que é para isso que, em princípio, devem ser feitos os instrumentos. E, portanto, nós temos uma necessidade de pensar como o instrumento deve ser usado e deve ser bem usado e deve, de alguma forma, implicar com a cultura e com a educação, e a cultura e a educação devem implicar com esse instrumento. Quando eu digo esse instrumento, instrumentos, obviamente, mas de algum modo unidos por esta ideia e por esta realidade do digital. Em algumas circunstâncias eu penso que nós estamos a viver aquilo que viveu a primeira industrialização, que a partir da tecnologia também não soube agir verdadeiramente com ela para transformar a sociedade numa sociedade mais justa, mais equitativa, mais viável e com maior qualidade de vida. O que nós assistimos, por exemplo, no século XIX, foi uma exploração desenfreada da população, que afetou
milhões de pessoas nos países mais industrializados extremamente negativamente. Basta ver o que é que aconteceu às mulheres e às crianças que foram exploradas de forma desumana e que se viram sujeitas a uma exploração tal que depois, já nos últimos anos do século XIX e nos primórdios do século XX, se viu que isso poderia conduzir, e conduzir até a revoluções políticas, a revoluções sociais, a guerras, etc. E eu penso que nós hoje, perante esta sociedade demasiado afoita atrás do digital, nem sempre também estamos a ser capazes de dominar o instrumento e de o utilizar de forma a ele trazer qualidade de vida, trazer justiça, trazer equidade. E acho que, portanto, estes diálogos podem propiciar essa reflexão e podem, com outros diálogos organizados por nós, pela nossa universidade e por outras universidades e por outras entidades, poderemos contribuir muito para essa interdisciplinaridade que o Oliveira Martins falava e cruzar estes saberes mais técnicos de pessoas que aqui vão intervir. Eu estou aqui a ver alguns, por exemplo, o Henrique Madeira, que eu estou aqui a ver, e é só porque é o que eu estou a ver, seguramente que outras pessoas aqui estão, podem, por um lado, trazer-nos uma perspectiva da tecnologia e dialogar com outras pessoas que, ou através do consumo do digital, ou até através da disseminação de cultura mais tradicional pelo digital, ou através do repensar da sociedade e da forma como as estruturas sociais se elaboram a partir das condições materiais, eu penso que estaremos a dar o nosso contributo, o contributo que seguramente é necessário numa universidade que sabe o que é história, que sabe o que é tradição, que sabe o que é mudança e que sabe também o que é enfrentar, às vezes, revoluções, sejam elas sociais, sejam elas culturais, sejam elas instrumentais ou materiais. Portanto, é uma iniciativa que seguramente vai dar pano para mangas, seguramente que é apenas uma primeira iniciativa, mas o facto de ser uma primeira iniciativa a torna ainda mais consequente e, portanto, ela torna-se ainda mais capaz de nos colocar diante de um problema e de dar o pontapé de saída para a enunciação e o pensar desse problema. Quero, portanto, mais uma vez felicitar a Anabela Fernandes pela ideia e pelo esforço que teve em concretizar. É o momento do início da concretização, e a nossa vice-reitora Cláudia Cavadas, porque mostra uma abertura e uma capacidade de apanhar as ideias e de as transformar em ação, o que é sempre de particular realce, e de estar muito empenhada neste diálogo interdisciplinar, que seguramente é o caminho, ou é um dos caminhos do futuro. Não tenho dúvida que, não só por estas razões que eu aqui enunciei, que estão muito presentes, mas também por outras razões, nós cada vez mais temos que resolver problemas, e os problemas resolvem-se fundamentalmente pela ação do interdisciplinar. Muito obrigado a todos e espero, e eu tentarei seguir todo estas comunicações e aprender com elas, e dessa forma depois que nós possamos traduzir isto em ação na nossa Universidade de Coimbra. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Dr. Rui Gama. Muito bom dia a todas e a todos. De uma forma também muito rápida, gostava de, em primeiro lugar, transmitir os cumprimentos institucionais à Sra. Vice-Reitora
a doutora Cláudia Cavadas, ao Sr. Diretor da Faculdade de Psicologia, Ciência e Educação, o Dr. António Gomes Ferreira, ao colega coordenador do 620, colega da Faculdade, professor da Faculdade de Letras e coordenador do 620, o Dr. José António Oliveira Martins, e também um cumprimento especial à colega doutora Anabela Fernandes e, através dela, a todas as organizadoras desta iniciativa, destes diálogos. Naturalmente, aquilo que são os convidados, os moderadores e os participantes que vão estar nesta sessão. Permitam que, de uma forma muito também breve, diga e apresente 3 ou 4 ideias. Penso que nunca, como no tempo atual, teremos que ser capazes de antecipar o futuro. O que eu quero dizer com isto é que o conhecimento e, sobretudo, a forma como continuamente podemos criar novo conhecimento, penso que é um dos elementos-chave para conseguirmos responder aos desafios que a mudança acelerada nos coloca diariamente. Com efeito, e repito isto também noutros contextos, penso que nós estamos numa fase da história do mundo em que o conhecimento é o principal recurso, ou o recurso mais importante, e a aprendizagem aquilo que é o processo mais decisivo. Estes elementos penso que são fundamentais para nós podermos, como dizia, antecipar esse futuro e adaptar-nos a estas mudanças constantes, aceleradas e à incerteza que todos nós temos, sobretudo no contexto atual. É neste sentido que penso que esta iniciativa é da maior importância, já que se propõe refletir sobre o papel que as tecnologias digitais, diria, terão neste processo de aprendizagem e na produção de conhecimento, sobretudo pensando naquilo que é o ensino superior e a importância que o ensino e a investigação superior têm neste processo e a responsabilidade que tem neste processo. Estes diálogos assumem-se em si como um contributo, diria, decisivo para melhor compreendermos as relações e os processos que nos permitem aprender ao longo da vida, criando conhecimento que nos permita, eu diria, adaptar e procurar respostas a estes desafios que nos são colocados no dia a dia. Esta iniciativa, agregando um conjunto de investigadores, professores de diferentes áreas científicas, como já foi dito, com percursos e experiências diversas, estou certo, contribuirá para que valorizemos de forma mais qualificada e competente as tecnologias digitais na aprendizagem e na criação de conhecimento. Termino, naturalmente, felicitando as organizadoras pela iniciativa, desejando que o conjunto de sessões que teremos no dia de hoje permita uma partilha de ideias que, estou certo, nos ajudarão a pensar ou a repensar o processo de ensino superior e a importância da dimensão digital na aprendizagem. Passo agora a palavra à doutora Cláudia Cavadas. Ora, bom dia a todos. Quero agradecer para já toda esta organização e a adaptação às circunstâncias. Cumprimento todos que já foram referidos para a doutora Anabela e agradecer muito especificamente à doutora Anabela pelo desafio que nos lançou à Universidade de Coimbra, ao Instituto de Investigação Interdisciplinar, para juntar aqui pessoas à volta deste tema. Portanto, este tema que vamos falar durante este dia é muito relevante e é com grande gosto que vejo o 620, o Centro de Investigação, a acolher de uma forma tão importante este evento. Portanto, agradecer a todos os que
vão contribuir e também não deixar de falar a presença dos diretores da Faculdade de Letras e da Faculdade de Psicologia, em que há este cruzamento de saberes. Portanto, o Instituto de Investigação Interdisciplinar, que na verdade é a unidade orgânica de acolhimento do Centro de Investigação 620, tenta fazer estes cruzamentos de saberes, de áreas, e esta é uma área que a Universidade de Coimbra precisa de ainda arranjar mais massa crítica e tentarmos encontrar o que é que já existe dentro da nossa universidade e trazer novos colaboradores, e por isso agradeço aos colegas que vêm de fora da Universidade de Coimbra, que vão contribuir para esta discussão. Portanto, sem mais demoras, agradeço a todos, a organização. Gostava também de agradecer uma palavra especial à Clara Barata, que ajudou das áreas estratégicas, que ajudou nesta organização. Só uma pequena nota: na Universidade de Coimbra, neste momento a investigação está organizada em 5 áreas estratégicas, que na verdade não são mais do que uma organização para tentar cruzar diferentes áreas para um determinado objetivo, e nesta área é a doutora Clara Barata que dinamiza este ponto. Ou seja, a ideia é criar equipas mais fortes, ir à procura de financiamento e contribuirmos para uma sociedade mais inclusiva e que responda aos desafios. Essa é a ideia. Portanto, não vou entrar em mais demoras. Muito obrigada a todos por estarem aqui e espero que este seja um primeiro evento que seja muito produtivo para o futuro. Obrigada a todos.